Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário para a gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno e resenhar, família! Vou dividir o nosso vídeo em 3 partes. A primeira, quero trazer aqui o Jair e também o Edmundo para falar desse confronto aí na Copa do Brasil. Um assunto até que eu já trouxe aqui, né? Quem você prefere, Ivan ou Léo Jardim? O Edmundo falou sobre essa escolha aí que o Maurício Barbieri deve fazer. Vamos ver se você concorda aqui com o Edmundo. Na outra parte, quero falar sobre reforços. Trazer aqui o Rodrigo Caetano, que ontem na Rádio Itatiaia confirmou que o Vasco tá negociando com o lateral direito Paulo Henrique. Vamos falar aqui o que a gente acha, quero a opinião de vocês também sobre esse reforço aí que pode vir para ser reserva do Puma. E também, família, a galera tá provocando o Vasco nessa questão aí de rebaixamento, né? Você tá ligado nesse papo aí que tá tendo de diminuir o número de rebaixamentos aí na Série A. E aí o Mauro César deu uma catucada no Vasco aí nesse sentido. Quero passar aqui pra vocês e, claro, vocês deixarem aqui a opinião pra gente trocar aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Mas antes, quero começar aqui no meu momento Nelson Rubens. Lembra? Teve fama? Eu tô aí por aí pesquisando, fofocando a vida dos jogadores, Instagram, rede social, e ontem a gente comentou aqui um pouco sobre Luca Orediano, né? Um jogador que o Vasco investiu bastante dinheiro. A gente tem a esperança, o cara tem talento que vai ajudar muito o Vasco esse ano. A parte física, né? Que ele tá ainda se condicionando, se adaptando aqui ao futebol brasileiro, o clima também, que aqui no Rio de Janeiro tá muito quente, mas ele postou essa foto aí, família vascaína, ontem à noite, botou aí, ó, resta pouco para voltar. É isso, Luca Orediano, a gente tem muita esperança que ele possa desenvolver o talento dele, ajudar o Vasco a ser competitivo e tá focado, buscando sempre a melhora física aí, que tenho certeza que dentro de campo ele vai nos ajudar a ser competitivo, família. Vamos trazer aqui o Jair, né, cara. Que contratação do Vasco aí, Jair vem jogando muita bola, tô com saudade de ver o Jair em campo, porque acabou ficando fora aí diante do Fluminense, diante do Botafogo, e agora deve voltar aí a jogar essa partida contra o Trem na Copa do Brasil, e ele falou isso aqui, ó, se liga só. A gente tá numa evolução muito grande, é claro que é jogo a jogo, claro que ainda vai oscilar muito, às vezes o torcedor ele quer que a gente ganhe todos os jogos, né, mas isso faz parte de um time que recém foi formado. Mas eu vejo que a gente está numa evolução muito grande e espero que a gente consiga evoluir, principalmente na Copa do Brasil, que é uma competição curta, mas que a gente tem que estar evoluindo a cada fase. É isso, né? O time tá buscando essa evolução aí, concordo plenamente com ele. Claro que pode haver algumas oscilações, o time pode atuar em algumas partidas, né? Como atuou mal ali contra o Volta Redonda, mas o Vasco vem numa evolução bacana, vem de excelentes partidas. Resende, Nova Iguaçu, Fluminense, mesmo com a derrota aí também aí com o Botafogo. Fica um pouco complicado a análise, né? Pela questão do Botafogo estar com 2 a menos, mas não interessa. Ganhamos e até o momento da expulsão ali com 1 a menos, foi mérito do Vasco, lançamento lindo do Barros, né? Alex Teixeira passou voando a expulsão, então foi mérito do Vasco. Então o Vasco vem atuando muito bem mesmo, a família vascaína. Falando um pouco de parte tática, né? O Maurício Barbieri, ele vem inovando aí, né? Vem fazendo uma variação nesse jogo contra o Fluminense e contra o Botafogo, jogando ali com 3 volantes, né? Rodrigo e Barros muito bem. E eu acho que o único jogador que vem destoando nesse momento é o Galaça, né? Até falei aqui no jogo contra o Fluminense, o Galaça ele tava bem sem a bola, porque ele tem muita força física, marcando, roubando algumas bolas, mas quando tem que construir, chegar ali na frente, ele vem pecando demais, né? O Galaça eu acho que não tem essa qualidade para encostar ali na frente, ou pode até vir a ter, mas nesse momento ele não tá bem. E aí, família vascaína, se o Maurício Barbieri optar por essa escalação, o Jair vai entrar ali no lugar do Galaça, tenho certeza disso, mantendo ali Rodrigo e Barros, e aí o Vasco vai ter mais recurso, mais qualidade para encostar ali no Alex, no Peck, no Pedro Raul. Então a volta do Jair é fundamental, não só para esse jogo de quinta-feira, mas pro restante da temporada. Como eu venho dizendo aqui, no meu ranking, o Jair foi a melhor contratação do Vasco nessa janela, família vascaína. Agora vamos trazer aqui o Edmundo para falar dessa situação aí que tá dividindo os vascaínos. Ivan ou Léo Jardim nesse confronto aí de quinta-feira. Você liga? Tem uma frase que eu tenho certeza que você já ouviu, que se chama futebol é momento.
E eu acho que o Barbieri levou isso ao pé da letra. Por quê? Porque começou o Ivan, foi bem. O Léo Jardim depois jogou uma partida, acho que contra o Resende, não me lembro exatamente contra quem, e aí foi muito bem, e aí o Barbieri resolveu mantê-lo contra o Fluminense. E aí contra o Fluminense, há quem diga que ele falhou nos dois gols, que a primeira era defensável, a segunda foi um frango porque foi do meio da rua. Enfim, são especulações que vão muito mais pelo coração do que pela análise crítica mesmo, de um modo geral. O que eu acho é o seguinte, o jogador tem que se sentir, como é que eu vou dizer, seguro para jogar. Então você tem que dar uma titularidade. A minha modesta opinião, tá? Você tem que dar uma titularidade. Você pode revezar se você tem 2 ótimos goleiros, mas você tem que saber, tipo assim, amanhã é final de campeonato, o titular vai jogar. Semana que vem, quarta-feira, é um jogo que não vale muito. Aí você poupa e bota o reserva, entendeu? Mas está muito claro quem é o titular. Acho que isso tem que ser definido, para que o atleta ele se sinta motivado, ele se sinta mais confiante para jogar bem o seu futebol. Mas acho que quem vai decidir isso é o dia a dia. É o olho do técnico, do preparador de goleiros, né? Eu também fiquei com a impressão de que o Ivan está mais preparado para ser o camisa 1 do Vasco, né? Camisa 1 que eu digo titular, porque as camisas agora, os números são aleatórios. Mas eu também meu voto, a grosso modo, sem acompanhar o dia a dia, eu votaria no Ivan. Mas acho que é o dia a dia que vai dar essa titularidade, né? E agora a gente vai saber. O time vai completo, quanto o trem na quinta-feira? Se for completo, a gente já vai ter mais ou menos uma noção de qual é a preferência do técnico Barbieri. É claro que tem, e é um jogo super importante, porque passar pelo trem é uma obrigação. Ser eliminado pelo trem é uma humilhação, sabe? E tudo isso vai minando o dia a dia. Então, tem que ter seriedade o tempo inteiro. É isso, eu concordo plenamente com o Edmundo. Acho que o Maurício Barbieri, quanto mais rápido definir quem vai ser o goleiro titular, melhor. E eu concordo também com a escolha do Edmundo em relação a Ivan. Eu já comentei isso aqui em outro vídeo essa semana. Acho que é um goleiro que tem que ser titular do Vasco, não pelo fato do Léo Jardim, por eu achar que o Léo Jardim errou contra o Fluminense, porque eu não achei que os 2 gols ali do Cano não foram falhas dele, mas eu prefiro o Ivan, cara. Eu acho o Ivan um goleiro alto, um goleiro rápido, um goleiro que merece essa oportunidade de ser titular no futebol brasileiro. Mostrou muito potencial na Ponte Preta. Não teve oportunidade no Corinthians, né? No Zenit a gente não acompanha um pouco, e a gente vinha falando isso aqui, né, que era o casamento perfeito. Ivan buscando uma oportunidade em time grande, e o Vasco estava buscando um goleiro. Então é o casamento perfeito. Espero que o Maurício Barbieri escolha o Ivan, mas se ele optar ali pelo Léo Jardim, claro que a gente vai torcer muito para que ele possa fazer grandes atuações e ajudar o Vasco aí a conquistar as vitórias, passar de fase na Copa do Brasil. Os setoristas, né? Até o Nicola falou sobre isso ali, né? Que ele entrou em contato com alguns setoristas, estava vendo o canal também Detetive Vascaínos que falou sobre isso também. A tendência é que o Maurício Barbieri escolha o Léo Jardim. Então, vamos torcer aí que ele possa fazer uma boa atuação, mas como o Edmundo, eu também preferia aí que o titular fosse o Ivan, família. Vamos trazer aqui agora o Rodrigo Caetano, né? Esse nome surgiu ontem aí, uma informação do Atenção Vascaínos. Quem pegar aquela entrevista lá atrás do Paulo Brax, que o Vasco ia atrás, sim, de 2 laterais, né? Porque ele disse, o Paulinho é um projeto futuro, jogador de muito potencial, mas é um projeto futuro. Trouxe o Puma ali para ser titular, então a busca desse lateral reserva pode ser o Paulo Henrique. Vamos trazer aqui o Rodrigo Caetano, porque traz detalhes importantes, família vascaína. Se liga só. Não, é fato. O Paulo, já desde a sexta-feira passada, nós tivemos realmente consulta de 3 clubes. Um deles é o Vasco, sim, pelo interesse, né, na contratação do Paulo Henrique. Como nós finalizamos, oficializamos também a contratação do Saravia, que era um pedido sempre do nosso treinador, e vocês sabem melhor do que ninguém, né, do quanto nós tentamos também buscar outros nomes para a lateral direita. E, enfim, nós entendemos que devemos pensar a respeito com muito carinho. O Paulo tem contrato conosco até final de 24. Então, se for realmente uma boa proposta para o Galo e para ele, como tende a ser, e ele tiver condições de ter mais minutagem, até mais espaço do que aqui no Galo, nós vamos pensar e levar adiante essa negociação, sim. Por hora, realmente são 3 clubes, 2 do Brasil e 1 de fora, e a gente está estudando aí qual o melhor caminho
para que o Paulo possa, pelo menos, sair por empréstimo. Essa é a ideia. Não tem negociação definitiva, portanto, não é tão meteórica assim, porque ele, se sair, ele vai sair justamente para poder jogar mais, ter mais espaço e, quem sabe, voltar numa melhor condição no final do ano. Por isso mesmo que nós preservamos ele dessa viagem, e mesmo ele sabendo do interesse dos clubes, ele se colocou à disposição para o jogo de sábado, e tanto o nosso treinador como ele próprio sabe, né, dos movimentos que estão acontecendo. A gente deve definir isso durante essa semana. Aí, né? Um ponto interessante nessa fala aí do Rodrigo Caetano é que eles querem que o Paulo Henrique busque um clube para ele ter sequência, para ele ter oportunidade. Se ele chegar no Vasco hoje, ele vai ter que disputar a posição com o Puma. O Puma é titular absoluto, vem jogando muita bola. Então talvez ele não tenha essa sequência aí que o Rodrigo Caetano deseja para que ele possa desenvolver e voltar para o Atlético. Tanto que ele fala ali que é interesse do Atlético emprestar o jogador, já que ele tem contrato até 2024. Família vascaína. Analisando aqui a carreira do jogador, eu vejo que ele vem numa sequência e vem progredindo na carreira. Ele fez uma temporada em 2020 pelo Paraná, na Série B, foi titular absoluto de 34 oportunidades, né, que ele teve à disposição para jogar. Ele foi titular no Paraná e aí se destacou e foi contratado pro Juventude para jogar a elite do futebol brasileiro. E aí ele teve à disposição no Campeonato Brasileiro de 2021. Juventude brigou para não cair, né? Saiu ali na última rodada contra o Corinthians, né? Ele teve à disposição 37 rodadas, jogou 7 como titular e 10 ele entrou no decorrer do jogo. E aí a evolução dele também passa aqui em 2022 porque ele jogou mais. Família vascaína, é só botar aqui rapidamente. Em 2022 ele teve à disposição na Série A 29 oportunidades, né? 17 entrou como titular e 9 ali no decorrer das partidas. Ou seja, ele vem progredindo. Fez uma boa temporada no Paraná, que permaneceu na Série B, só que ele conseguiu ali uma oportunidade no Juventude, que subiu, jogou pouco em 2021 e jogou um pouco mais em 2022. Foi contratado pelo Atlético Mineiro porque entendeu que é um jogador que tem potencial, né? Jogador de 26 anos, 1,75 m, lateral direito, tem boa força física pelos lances que eu vi. Agora, família, assim, alguns podem questionar a escolha do Paulo Henrique para ser reserva do Puma, só que eu entendo essa contratação. É difícil você ir no mercado e você trazer dois jogadores do mesmo nível, né? O Puma exigiu ali um investimento, o Paulo Henrique pode chegar por empréstimo, então a condição é muito melhor do que foi um investimento no Puma, então é difícil você tentar trazer sempre dois jogadores ali do mesmo nível, né? Isso vai exigir um investimento e isso é ao longo do tempo, né? Você ter boas opções no time titular e também no banco de reservas. Eu tava vendo os comentários, porque eu nunca vi o Paulo Henrique jogar, nem no Juventude, no Paraná e também no Atlético Mineiro. Mas estava vendo ali os comentários na rádio Itatiaia, pô, tinha torcedor do Atlético Mineiro falando que é bom jogador, né, que inclusive é melhor que o Guga, que tá agora no Fluminense. E aí, cara, vamos ver se essa negociação vai se concretizar. O Vasco tem que ter uma opção ali pro lado direito, já que internamente não se conta com o Paulinho, como o Paulo Brax disse numa entrevista, né, é um projeto futuro, vamos aguardar. Para finalizar o nosso vídeo, eu queria trazer aqui o Mauro César, né, que deu uma catucada aí no Vasco, tá rolando esse papo aí de diminuir o número de times rebaixados, e eu acho que deu uma provocada no Vasco aí, família. Liga só. A diferença entre o time que escapa do rebaixamento, por último ali, né, o 16º, e o Lanterna, costuma ser enorme. E o vice-Lanterna também. Então, acho que se você tirasse 2 vagas, seria talvez um campeonato. Algo para se pensar, não estou dizendo que deva ser assim. Não tenho nenhuma opinião muito formada, não, mas acho que esse seria um debate realmente interessante. Eu acho que valeria a discussão. Agora, reduzir o número de rebaixados é o quê? É proteção para os grandes. Para o time grande não passar perrengue aí de cair, especialmente time que está como o Vasco, como a SAF. Então, o investidor se desanima, né? E tal. E tem que se preparar. Não estou dizendo que o Vasco vai cair, mas é claro que existe uma preocupação. Todo time que vem na Série B, mesmo com o SAF, ele vai ter um medo de cair de novo. O Vasco já caiu 4 vezes, disputou 5 vezes a Série B. Então é um negócio assustador, né? Foi repetente no ano passado. Então, sei lá, essa discussão é política, na verdade. Claro. É mais uma discussão que não tem o objetivo de melhorar o futebol brasileiro, e sim de acomodar, de fazer uma política ali e tal, eliminando o que um rebaixado. E os da Série B? Não vão gostar disso aí, né? Tá aí, família. Outro dia eu trouxe aqui, né, um jornalista da ESPN e ele tava comentando, né, que o Vasco tá em evolução, né, o Maurício Barbieri tá conseguindo dar um padrão, tá jogando bem, mas ele não tinha certeza se o Vasco ia bem no Campeonato Brasileiro porque o Vasco tem trauma de rebaixamento.
E aí eu falei o seguinte, cara, o Vasco não tem que ter trauma de rebaixamento esse ano, porque todos os rebaixamentos do Vasco, eles foram construídos fora de campo. Cara, todos os rebaixamentos do Vasco, salários atrasados, times medíocres, sem poder de investimento, trazendo jogador refúgio, e aí o Vasco caía por isso. O Vasco nunca caiu, na minha opinião, como um Grêmio caiu com um time que não deveria cair, que tinha capacidade para permanecer na Série A, o Internacional também, o Cruzeiro, apesar de toda a confusão fora de campo, era um time tecnicamente que não poderia ter caído também. Então todos os rebaixamentos do Vasco eram realmente por falta de gestão, salário atrasado e time medíocre. A galera pode até falar que em 2020, o Vasco não deveria ter caído. Eu discordo, cara. Eu acho que o time do Vasco era muito ruim, muito mal montado. O ataque do Vasco era Tales e Cano. Alguns podem até gostar, mas eu, vendo o futebol moderno, cadê o jogador de velocidade, explosão? Então o Vasco era muito mal montado e aí acabou caindo também em 2020. Então quando eu trago para essa realidade agora de 2023, o Vasco vai entrar. É o primeiro campeonato brasileiro que eu vejo como torcedor o Vasco com salário em dia. É o primeiro campeonato que eu vejo como torcedor o Vasco fazendo investimento no seu elenco, contratando bons jogadores da última temporada, como o Pedro Raul, como o Jair, jogadores que estavam em times grandes do futebol brasileiro, como o Léo, como o Piton, que sabe a pressão que é jogar num time grande. Então, cara, eu acho que é uma outra realidade, não existe nenhum tipo de comparação, na minha opinião, porque os rebaixamentos do Vasco foram muito mais construídos fora de campo do que dentro de campo. Essa é minha opinião. Então, o jornalista lá da ESPN e agora também o Mauro César, que disse aí que essa questão é para proteger times como o Vasco, eu discordo totalmente, família vascaína, e com certeza a gente vai provar isso aí dentro de campo. O Vasco tem que fazer, o Vasco vai fazer uma excelente temporada e calando a boquinha desses caras aí, família. Eu vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.